Marcos capítulo 4. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Versículo 12. Este poderia ser considerado o texto mais misterioso da Bíblia e até mesmo controverso. Os ensinos de Jesus, através de parábolas, despertaram a curiosidade de alguns de seus seguidores mais próximos e dos discípulos. Replicando a profecia de Isaías, Jesus falou as palavras do versículo 12. Para compreendê-las, precisamos entender o contexto na época do profeta. A nação de Israel havia se afastado de Deus como um filho rebelde despreza o seu pai. Israel e Judá foram colocadas pelo Senhor no mesmo patamar de infidelidade. Nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Isaías capítulo 1, versículo 4. Foi nesse contexto que Isaías foi levantado como porta-voz de Deus. A missão de Isaías consistia em transmitir a Israel um claro e sonoro assim diz o Senhor, enquanto a nação se orgulhava de sua vida religiosa e repleta de rituais e cerimônias. A obra do Senhor no meio do seu povo consistia em retirar dela todo o metal impuro, Isaías capítulo 1, versículo 25. Preservar a santa semente, Isaías capítulo 6, versículo 13. E reunir os seus fiéis de todos os povos da terra. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Isaías capítulo 56, versículo 3. Há, portanto, um propósito divino desde os tempos antigos de reunir os seus escolhidos de todas as nações da terra como um só povo. Esse propósito, no entanto, requer um conhecimento que nem todos estão dispostos a aceitar e que muitos, caso permanecessem nas fileiras do Senhor, causariam no meio do povo de Deus um terrível prejuízo. O caso de Ananias e Safira e de Simão o mágico são exemplos da intervenção divina a fim de expelir do meio de sua pura e infante igreja a escória que abalaria a fé de muitos. Atos capítulo 5, versículos 1 a 11, Atos capítulo 8, versículos 9 a 25. Não é diferente no contexto em que vivemos no tempo do fim. O Espírito Santo está realizando uma grande e poderosa obra a toque de urgência, reunindo o restinho dos que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. O Senhor não permitirá entrada no céu a quem não permitiu esta obra de purificação e santificação aqui na terra. Uma obra que não é realizada como parâmetro de medida para os outros, mas com a exclusiva função de atuar em cada um de nós individualmente. Isso significa que o terreno de nosso coração precisa ser boa terra a fim de produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Cristo Jesus se fez homem para nos salvar e nos deixar o exemplo perfeito de um caráter íntegro e reto. Multidões professam segui-lo, mas somente a poucos ele explica tudo em particular. Deus jamais interfere na liberdade de escolha de alguém, de forma que ele só abre os olhos e os ouvidos, promovendo conhecimento e conversão e o perdão dos pecados àqueles que pedem por isso com sinceridade e humildade de coração. Desta forma, entendemos melhor a profecia de Joel para os últimos dias que diz: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel capítulo 2, versículo 32. E nesse processo, por vezes, o próprio Senhor nos aponta
a necessidade de passarmos para outra margem, a sair de nossa zona de conforto e enfrentar as tempestades da vida, sabendo que temos a nosso favor aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Estamos a poucos passos de casa, meus irmãos. Pela fé, é possível ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Nem a angústia ou a perseguição, nem os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições podem nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, se permitirmos que o Espírito Santo faça do nosso coração solo fértil e produtivo. Logo o anjo irá declarar: chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Apocalipse capítulo 14, versículo 15. Eu acredito que esses últimos anos serão decisivos e precisamos estar maduros para a ceifa como bom trigo do Senhor e não como joio imprestável. Abra o seu coração à sublime e amorosa obra do Espírito Santo. Busque o conhecimento do Senhor. Estude a palavra de Deus com oração e com a avidez de quem está sempre escavando no desejo de encontrar mais e mais tesouros celestiais. Certamente, você terá o maravilhoso privilégio de ouvir em particular a voz do seu bom pastor. O reino de Deus será o lar daqueles que sonham mais com o abraço de Jesus do que com as ruas de ouro. Um povo que, ao contrário de Israel nos dias de Isaías, manifesta as características dadas pelo Espírito Santo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vigiemos e oremos, amados, porque é chegada a ceifa e o Senhor não tarda a cumprir a sua derradeira promessa. Certamente venho sem demora. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Oremos, amados. Pai, como és bondoso, como és paciente e misericordioso para conosco. Muitas vezes, Senhor, como os discípulos, somos tardios em entender as Tuas palavras, mas queremos um coração novo, Pai. Queremos um coração que seja solo fértil e produtivo para a Tua glória. Queremos ouvir e entender as Tuas palavras e os Teus planos para nós. Queremos estar maduros para a ceifa, como Teus preciosos grãos. Ó Senhor, logo os 4 ventos que serão soltos vão solapar esta terra como se ela fosse um barquinho na tempestade. Desperta-te, ó Deus, tem misericórdia de nós, pois cremos que este, que até o vento e o mar lhe obedecem, é o Senhor nosso Deus. Dá-nos a Tua paz, na certeza de que nos ouves e que estás cuidando de nós. Te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, discípulos de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.